Capítulo 5. Valor número 3. Amigos que lhe dão uma força em vez de desanimá-lo. O que irão dizer meus amigos? Essa é uma pergunta ou consideração que eu ouvia muitas vezes quando comparecia a seminários organizacionais de uma empresa de marketing de rede. Eles vão pensar que estou louco. Essa é outra consideração ouvida com frequência. Para muita gente, embora a oportunidade de negócios fizesse sentido e eles quisessem mudar sua vida financeira, um dos maiores obstáculos era o que seus amigos e sua família iriam pensar se eles abrissem um negócio de marketing de rede. Uma noite, havia uma mãe solteira de pé na frente de um grupo de cerca de 30 convidados, que foram ouvir as oportunidades de negócios que ela encontrara no marketing de rede. A mãe solteira contava a todos como o marido a abandonara, deixando-a com a tarefa de criar 4 crianças sozinha. Em vez de recorrer à assistência social, essa jovem e valente mãe contou ao grupo como iniciar um negócio de marketing de rede e estava ganhando mais de $60.000 por ano, em regime de meio expediente, e criando os seus filhos em tempo integral. Ela contou ao grupo que o negócio lhe dera segurança, esperança, controle de sua vida e, o mais importante, tempo para passar com os filhos. Ao encerrar, ela disse: além disso, em mais 10 anos serei milionária, porque o negócio continua crescendo. Eu nunca teria conseguido isso se tivesse ficado no meu emprego antigo. Eu nunca teria conseguido isso sem o apoio do pessoal deste negócio. Para ela, o dinheiro não era o mais importante. Para ela, o negócio lhe devolvera a vida. Ela podia novamente ter sonhos que não ousara durante anos. Na parte de perguntas e respostas, ela disse: posso dar educação universitária a meus filhos, e eles não precisarão tomar conta de mim quando eu tiver mais idade. Não serei uma carga para eles. Isso é um grande alívio e me proporciona muita paz de espírito. Quando a noite terminou, agradeci a pessoa que participava do negócio e que me convidara para a reunião. Caminhando em direção à porta, um jovem executivo, que também era convidado, me perguntou: o que você achou? Achei que foi uma ótima apresentação, respondi. Foi, sim. Mas parece bom demais para ser verdade, disse ele enquanto procurava as chaves do carro em sua pasta. Por que você não investe um pouco de seu tempo para descobrir se é verdade ou não? Sugeri. Pode ser exatamente o que você está procurando. Não, eu não poderia fazer isso. Sabe o que meus amigos do escritório iriam pensar se eu lhes dissesse que estava iniciando um negócio de marketing de rede? Eles morreriam de rir de mim. Sabe como são esses caras? Concordando, sorri e respondi: eu sei como são esses caras. Ele entrou em seu carro. Eu entrei no meu e afastamo-nos na noite. A tarefa mais difícil de todas. Em 1976, foi lançada a minha carteira de nylon e velcro para surfistas. 2 amigos e eu iniciamos o negócio do zero, em regime de meio expediente, enquanto trabalhávamos na Xerox em tempo integral. Eu sabia que não poderia permanecer na Xerox por muito mais tempo, porque o negócio das carteiras para surfistas estava deslanchando e exigia cada vez mais tempo. Ainda me lembro de quando disse a algumas pessoas do escritório que logo teria de deixar meu emprego na Xerox para dirigir a empresa de carteiras para surfistas em tempo integral. Você está louco, disse um dos vendedores mais antigos. Não vai dar certo. Você sabe quanta gente gostaria de trabalhar na Xerox? Perguntou outro vendedor veterano. Você tem um ótimo emprego, excelentes benefícios, boa remuneração e muitas oportunidades de promoção. Se você andar na linha, algum dia poderá ser gerente de vendas. Por que se arriscar a perder um emprego tão bom? Você acabará voltando para cá, disse outro vendedor. Já vi um sem número de pessoas como você. Pessoas que se acham o máximo. Elas deixam a empresa, fracassam e voltam com o chapéu na mão. Se é que ainda não perderam o chapéu. O grupo de 6 vendedores e 2 vendedoras riu desse comentário e logo começou a falar da nova copiadora que seria lançada no mercado e, em seguida, sobre quem venceria o jogo de beisebol naquela noite. Eu me dei conta de que conversara com o pessoal errado sobre meu negócio e meus sonhos. Percebi que estava conversando com pessoas que me desanimavam em vez de me dar força. Anos mais tarde,
Depois da reunião de marketing de rede, quando aquele rapaz me disse: "Não, eu não poderia fazer isso." Sabe o que meus amigos do escritório iriam pensar se eu lhes dissesse que estava iniciando um negócio de marketing de rede? Eles morreriam de rir de mim. Sabe como são esses caras? Eu sabia exatamente do que ele estava falando. Para mim, a parte mais difícil de deixar um trabalho seguro e iniciar um negócio era lidar com o que meus amigos, minha família e os companheiros de trabalho iriam dizer ou pensar. Para mim, essa era a tarefa mais difícil de todas. Uma mudança de quadrantes, não de empregos. Quantas vezes você já ouviu algumas pessoas fazerem as seguintes afirmações? 1. Gostaria de poder deixar meu emprego. 2. Estou cansado de passar de um emprego para outro. 3. Gostaria de ganhar mais, mas não posso me dar o luxo de pedir demissão e começar tudo de novo em outra empresa. E não quero voltar à escola para aprender uma nova profissão. 4. Toda vez que recebo um aumento, a maior parte é consumida por impostos. 5. Estou trabalhando com afinco, mas os únicos que ficam ricos são os donos da empresa. 6. Estou trabalhando arduamente, mas não estou progredindo financeiramente. Preciso começar a pensar na aposentadoria. 7. Tenho medo de que a tecnologia e os funcionários mais jovens me tornem obsoleto. 8. Não posso continuar trabalhando tão arduamente. Estou ficando velho demais para isso. 9. Estudei odontologia para ser dentista, mas não quero mais ser dentista. 10. Só quero fazer algo diferente e conhecer novas pessoas. Estou cansado de desperdiçar meu tempo, permanecendo ao lado de pessoas sem muita ambição e que não estão indo a lugar algum. Estou cansado de passar meu tempo com pessoas que trabalham com o afinco apenas suficiente para não ser demitidas e estou cansado de trabalhar em uma empresa que paga o suficiente para não pedirmos demissão. Essas, não raro, são declarações feitas por indivíduos aprisionados em um dos quadrantes do fluxo de caixa. Esses são comentários quase sempre feitos por pessoas prontas para mudar de quadrante. Infelizmente, em vez de mudar de quadrante, elas apenas mudam de emprego. O que é o quadrante do fluxo de caixa? Meu segundo livro da série Pai Rico é Independência Financeira. Muitas pessoas dizem que é meu livro mais importante, especialmente para as que estão prontas para fazer mudanças na vida. Uma mudança muito maior do que pular de emprego em emprego. O diagrama a seguir é o quadrante do fluxo de caixa do meu pai rico. I, de empregado. A, de autônomo ou de proprietário de um pequeno negócio. D, de dono. I, de investidor. Como saber em qual quadrante você se encaixa? A forma de saber em qual quadrante você está é verificar em qual deles sua renda é gerada. Se você ganha dinheiro de um emprego e recebe regularmente um contra-cheque de uma empresa ou negócio do qual você não é dono, então sua renda provém do quadrante. Se você recebe a maior parte de seu dinheiro de investimentos, então é um investidor, uma pessoa do quadrante. Se você é dono de um pequeno negócio, um especialista como médico ou advogado, uma pessoa que só ganha comissão, como um corretor de imóveis, provavelmente está no quadrante E. Por outro lado, se você é dono de um grande negócio ou de uma empresa com mais de 500 empregados, então se encaixa no quadrante D. Diferentes quadrantes, diferentes valores. Anos atrás, Pai Rico me explicou que quadrantes diferentes tinham valores diferentes. Por exemplo, embora pessoas do quadrante possam ser o porteiro ou o presidente de uma empresa, eles podem estar unidos pelo mesmo conjunto de valores essenciais. A pessoa no quadrante I, quer ela seja o porteiro ou o presidente, não raro pensou ou diz coisas como: estou em busca de um emprego seguro e com benefícios. Ou quanto ganhamos por horas extras. Ou ainda, quantos feriados remunerados teremos. Em outras palavras, segurança é um valor essencial muito importante para alguém do quadrante E. Valores do quadrante A. Para as pessoas do quadrante A, o valor essencial é independência. Elas querem ter liberdade e fazer o que desejam. Quando alguém diz: vou abandonar meu emprego e trabalhar por conta própria, geralmente está indo do quadrante I para o quadrante A. As pessoas do quadrante A são donos de pequenos negócios, lojinhas de bairro,
Especialistas e consultores. Por exemplo, eu tenho um amigo que instala televisores de tela grande, sistemas telefônicos e de segurança em casas de pessoas ricas. Ele tem 3 empregados e está satisfeito em ser o chefe de apenas 3 pessoas. É um trabalhador extremamente dedicado. Profissionais comissionados como corretores de imóveis e de seguros pertencem ao quadrante A. O quadrante A também está repleto de profissionais como médicos, advogados, contadores, que não pertencem a uma grande empresa médica, jurídica ou contábil. O modo de saber se uma pessoa está no quadrante A é, repetindo, com suas palavras frequentes, se quiser algo bem feito, faça você mesmo. Ou eu tenho os melhores produtos. Se eles tivessem uma música tema, seu nome seria Ninguém Faz Melhor. No âmago do quadrante A, por trás da fachada de independência, quase sempre está a falta de confiança em outras pessoas. Confiança de que alguém pode fazer melhor do que eles. Um A geralmente é pago por comissão ou pela quantidade de tempo que passa no trabalho. Por exemplo, pode-se ouvir um A dizendo coisas como: minha comissão é 6% do preço total da compra. Ou cobro $100 por hora. Ou meus honorários são custo mais 10%. A pessoa do quadrante é o John Wayne dos negócios. Podemos ouvi-los dizer: vou fazer isso do meu jeito. Valores do quadrante D. As pessoas do quadrante D que começam do nada e criam grandes empresas são aquelas que quase sempre têm importantes missões na vida, valorizam uma excelente equipe e o trabalho em equipe eficiente, e querem servir e trabalhar com o maior número possível de pessoas. No início deste livro, mencionei Thomas Edison, fundador da General Electric, Henry Ford, fundador da Ford Motor Company, e Bill Gates, fundador da Microsoft, todos do quadrante D. Enquanto uma pessoa do quadrante A quer ser a melhor de sua área, uma pessoa do quadrante D com frequência busca por profissionais que sejam os melhores em sua área, para que se juntem à sua equipe. Henry Ford se cercava de pessoas mais inteligentes do que ele. Um empresário do quadrante A geralmente é a pessoa mais inteligente de uma pequena equipe, por exemplo, um médico ou um consultor. Quando se trata de renda, um verdadeiro participante do quadrante D pode deixar seu negócio e continuar recebendo. Na maioria dos casos, se alguém do quadrante A parar de trabalhar, sua renda também cessa. Portanto, uma pergunta que talvez você queira fazer a si mesmo é: se eu parar de trabalhar hoje, quanta renda continuarei tendo? Se sua renda cessar em 6 meses ou menos, então é provável que você esteja nos quadrantes D ou há pessoas dos quadrantes D e podem parar de trabalhar durante anos e o dinheiro continuará entrando. Valores do quadrante I. O quadrante I valoriza a independência financeira. O investidor adora a ideia de seu dinheiro estar trabalhando, e não ele. Os investidores aplicam dinheiro em muitas coisas. Podem investir em moedas de ouro, imóveis, empresas ou ativos financeiros como títulos, ações e fundos mútuos. Se sua renda provém de planos de aposentadoria do governo ou de empresas e não de seu conhecimento pessoal em investimento, então é renda proveniente do quadrante. Em outras palavras, seu chefe ou empresa continua pagando a conta por seus anos de serviço. As palavras que você ouvirá um investidor dizer são: estou recebendo um retorno de 20% sobre meus ativos, ou mostremos demonstrativos financeiros da empresa, ou qual o valor referente à manutenção diferida na propriedade. Quadrantes diferentes, investidores diferentes. No mundo atual, todos nós precisamos ser investidores. Todavia, nossos sistemas escolares não nos ensinam muita coisa sobre investimentos. Eu sei que algumas escolas ensinam seletividade ou seleção de ações, mas, para mim, isso não é investimento. Para mim, selecionar ações é jogo, não investimento. Anos atrás, meu pai rico me chamou a atenção para o fato de que a maioria dos empregados investe em fundos mútuos ou poupança. Ele acrescentou: os médicos não raros são os piores investidores. E também disse: apenas porque você é bem-sucedido em um quadrante, como I, ao D, não significa que será bem-sucedido no quadrante I. Pai Rico também ressaltou que quadrantes diferentes investem de maneira diferente. Por exemplo,
Podemos ouvir uma pessoa do quadrante A dizendo: eu não invisto em imóveis porque não gosto de consertar banheiros. Uma pessoa do quadrante D se expressaria sobre o mesmo investimento da seguinte forma: quero contratar uma empresa de administração de imóveis para consertar meus banheiros à noite. Em outras palavras, um investidor do quadrante A pensa que tem de fazer a manutenção da propriedade sozinho, enquanto um investidor do quadrante D irá contratar outra empresa para fazer a manutenção adequada para ele. Diferentes pessoas, diferentes mentalidades, diferentes quadrantes, diferentes valores. Se quiser saber mais sobre as diferentes pessoas que são atraídas para os diferentes quadrantes, e obter informações úteis, talvez deva ler o segundo livro da série Pai Rico, Independência Financeira. Como declarei antes, muitas pessoas dizem que independência financeira é o livro mais importante para quem está pronto a fazer mudanças na vida. O negócio de marketing de rede é um empreendimento do quadrante D. O marketing de rede é para pessoas que querem entrar para o quadrante D. Porque é um negócio do quadrante D. A resposta é que ele é projetado para se expandir e ter bem mais de 500 funcionários. Além disso, o potencial de renda de marketing de rede é, teoricamente, ilimitado, enquanto o potencial de renda nos quadrantes I com frequência é limitado ao que você, como indivíduo, consegue produzir. Num negócio de marketing de rede, você pode ganhar tanto quanto sua rede consegue ganhar. Se construir uma grande rede, você poderá ganhar uma enorme soma de dinheiro. Depois de ter construído um grande negócio de marketing de rede, o passo seguinte é passar do quadrante D para o I. Pelo menos foi isso que meu pai rico recomendou que eu fizesse. E foi o que fiz. Meus companheiros de trabalho, os vendedores da Xerox que zombaram de mim por deixar a empresa e montar minha própria empresa, continuam sendo vendedores. Eles nunca mudaram sua mentalidade, seus valores essenciais e, por conseguinte, nunca mudaram de quadrante. Hoje sei que alguns deles estão preocupados em perder o emprego e outros não têm dinheiro suficiente para se aposentar. Em outras palavras, eles passaram tempo demais nos quadrantes IA. O que você quer ser quando crescer? Quando eu era criança, meu pai pobre sempre me aconselhava: vá à escola, tire boas notas e encontre um emprego seguro. Ele estava me programando para o quadrante E. Minha mãe, por outro lado, aconselhava: se você quiser ser rico, deve tornar-se médico ou advogado. Assim, sempre poderá contar com uma profissão. Meu pai rico dizia: se quiser ser rico, deverá se dedicar ao seu próprio negócio. Pai rico me recomendava que eu fosse dono de empresa e investidor. Quando retornei do Vietnã, eu precisava decidir a qual dos pais deveria escutar. Observando o quadrante do fluxo de caixa, eu precisava me perguntar o seguinte: em qual dos quadrantes tenho mais chance de obter êxito financeiro? Sabendo que não queria ser empregado a vida inteira nem ir para a faculdade para me tornar médico ou advogado quadrante A, percebi que minhas melhores oportunidades estavam nos quadrantes D e eu sabia que os quadrantes D e I eram os melhores porque queria ficar multimilionário e não queria receber ordens nem trabalhar toda a minha vida para ganhar aqueles milhões de dólares. Hoje ganho milhões de dólares sem ter de ir trabalhar ou trabalhar cada vez com mais afinco. Trabalho menos e ganho mais porque uso o poder das redes. Agora é sua vez de observar os quadrantes. A pergunta que você talvez precise se fazer é: qual quadrante ou quadrantes são melhores para mim? Uma das razões pelas quais muitos não conseguem ser bem-sucedidos na vida é que não mudam de quadrante. A maioria muda apenas de emprego. É por isso que você ouve falar de pessoas que pulam de emprego em emprego, ou daquelas que dizem: encontrei o emprego perfeito. Mesmo que tenham encontrado o emprego perfeito, elas não mudaram muito. Por que não mudaram de quadrante? Uma mudança de quadrante significa mudança de valores e de amigos. Uma das vantagens do negócio de marketing de rede é que o empreendimento está cheio de pessoas novas, algumas das quais podem tornar-se seus melhores amigos. Uma das partes mais difíceis de deixar a Xerox foi que a maioria de meus amigos e familiares estava no quadrante E. Eles tinham valores diferentes dos meus. Valorizavam segurança e um contra-cheque estável,
enquanto eu valorizava liberdade e independência financeira. Se está pensando em mudar de quadrante e iniciar um negócio de marketing de rede, você tem uma tremenda vantagem sobre mim. Pelo menos o marketing de rede fornece um grande grupo de apoio de pessoas com ideias afins, pessoas com os mesmos valores essenciais, os valores do quadrante D traço, para ajudá-lo durante a transição. Tudo o que eu tinha era meu pai rico e seu filho para me encorajar. Todos pensavam que eu estava louco, e talvez estivesse. Entretanto, ficar na Xerox Corporation apenas porque eu precisava da segurança de um emprego e de um salário estável não era motivo suficiente para permanecer lá. Os amigos que deixei na Xerox ainda são grandes amigos. Eles sempre serão ótimos amigos porque me apoiaram numa fase de transição de minha vida. Todavia, para mim, era hora de seguir em frente. Se é hora de você seguir em frente e o quadrante D o está chamando, talvez você precise entrar para um negócio de marketing de rede e começar a encontrar novos amigos. Em que quadrantes estão seus amigos? Atualmente, tenho amigos nos 4 quadrantes. Entretanto, meus principais amigos estão nos quadrantes D e um dos desafios de me comunicar com as pessoas é que devo estar sempre consciente de seus valores e quadrantes. Percebi que, quando falo sobre negócios ou investimentos com pessoas do quadrante I, elas não me compreendem totalmente ou o que digo as atemoriza. Por exemplo, se digo a alguém do quadrante I, adoro montar meus próprios negócios, ela pode retrucar, isso não é arriscado. O que estou querendo dizer é que estamos falando de valores essenciais diferentes. O que é empolgante para mim é assustador para outra pessoa. Então, em vez de atemorizar aqueles que estão nos quadrantes IA, converso sobre o tempo, esportes ou o que está passando na televisão. Muita gente que já participa do negócio de marketing de rede utiliza o quadrante do fluxo de caixa do meu pai rico para explicar o empreendimento. Eles desenharão o quadrante como apresentado na página anterior. Em seguida, explicarão as diferenças nos valores essenciais a alguém que possa estar interessado em montar seu negócio de marketing de rede. Muitos nos informaram que, ao usar esse diagrama, o potencial dono de empresa considera mais agradável e mais compreensível. O novo candidato tem a oportunidade de entender que está fazendo mudanças nos valores essenciais e está entrando numa escola de negócios para aprender a ser dono, e não empregado. Embora nem todos montem uma empresa, muitos apreciarão a forma como você abordou o quadrante, ressaltando os valores essenciais e oferecendo-lhes tempo para tomar uma decisão, em vez de fazer uma firme pressão de venda para que iniciem o negócio. Se você ceder o trabalho de examinar o quadrante e examinar os prós e os contras, creio que perceberá que mudar de um quadrante para outro é mais do que uma mudança de ideia. Na verdade, é uma mudança de valores essenciais. E mudar de valores sempre leva tempo. Mudar de um quadrante para outro é mudar de valores essenciais. Uma das razões pelas quais acredito que o marketing de rede é tão difícil de explicar deve-se ao fato de existir muito pouca gente bem-sucedida no quadrante D. Grande parte das pessoas, devido aos valores das escolas e das famílias, está nos quadrantes E ou aliás, eu estimaria que 80% da população está nos quadrantes D ou eu também diria que 15% estão no quadrante I e que menos de 5% estão efetivamente no quadrante D. Em outras palavras, há poucos Thomas Edisons e Bill Gates no mundo. Muitos seus famosos são profissionais do quadrante I, e não do quadrante D. Por exemplo, o ex-CEO da General Electric, Jack Welch, embora famoso, era empregado da empresa. Ainda que seja verdade que ele foi um líder brilhante, o dono da empresa, o fundador da GE, era um egresso da escola chamado Thomas Edison. Edison tinha a visão e a garra para começar algo do nada e transformá-lo em um negócio gigantesco. Repetindo o que eu disse, muito poucas pessoas já estiveram na companhia de um verdadeiro líder do quadrante D. Portanto, quando ouvem falar de uma oportunidade de negócios do líder de uma empresa de marketing de rede, normalmente não têm ideia do tamanho dessa oportunidade. Ter passado a maior parte da vida em companhia de pessoas dos quadrantes IA não lhes permitiu o luxo de pensar tão grande.
Então muitas não conseguem ver o tamanho real da oportunidade que lhes está sendo oferecida. Ainda em tenra idade, tive a sorte de meu pai rico haver aberto minha mente para o poder dos negócios do quadrante D. Por isso tive apenas um emprego durante 4 anos de minha vida. Eu não planejava ficar nos quadrantes D quando crescesse. Eu sabia que gostaria de viver nos quadrantes D e, se você decidir iniciar um negócio de marketing de rede e estiver conversando com amigos, dê-se o trabalho de lhes explicar os quadrantes e também por que você passou de um quadrante para outro. Se você se dispuser a lhes explicar os quadrantes, eles poderão ser muito mais receptivos do que se você a disser impulsivamente: estou iniciando um negócio de meio expediente com uma empresa de marketing de rede. Como eu disse, a razão pela qual o negócio, não raro, é tão difícil de explicar é que pouquíssimas pessoas conhecem alguém do quadrante D. Quase todas as pessoas têm a seu redor amigos e familiares dos quadrantes IA. Então, tenha paciência e use os quadrantes para explicar sua nova perspectiva de vida. Além disso, quem sabe, se você for paciente e fizer um bom trabalho ao explicar as mudanças que está atravessando, elas podem juntar-se a você em sua jornada. Avise-as de que a jornada é um processo, não um esquema de enriquecimento rápido, e que pode levar anos. Se você estiver falando sério, recomendo um plano de 5 anos. Plano de 5 anos. Com frequência me perguntam: por que um plano de 5 anos? Minhas razões são as seguintes. Razão 1. Levou anos para a Starbucks ser construída. Levou anos para o McDonald's ser construído. Passaram-se muitos anos antes que a Sony se convertesse num gigante do entretenimento. Em outras palavras, leva anos para construir grandes empresas e desenvolver grandes líderes empresariais. Muita gente não pensa em função de anos. A maioria pensa em termos de recompensa imediata e enriquecimento rápido. É por essa razão que há tão poucas pessoas no quadrante D. A maior parte quer dinheiro, mas não está disposta a investir tempo. Como já declarado, o aprendizado é um processo físico. E o aprendizado físico às vezes leva mais tempo que o aprendizado mental. Por exemplo, você pode decidir aprender a andar de bicicleta, mas o processo de aprendizado físico pode levar mais tempo que a decisão mental de aprender a andar de bicicleta. A boa notícia é que, depois de aprender, você, em geral, terá aprendido algo para sempre. Razão 2. Por outro lado, desaprender também é um processo físico. Há uma expressão que diz: não se podem ensinar novos truques a um cachorro velho. Felizmente, somos seres humanos, e não cachorros. No entanto, existe alguma verdade na ideia de que, quanto mais velhos ficamos, às vezes é mais difícil desaprender coisas que passamos anos aprendendo. Uma das razões para tantas pessoas se sentirem mais à vontade nos quadrantes I é porque se sentem tranquilas e seguras ali. Afinal de contas, passaram anos aprendendo como permanecer ali. Então muitas pessoas voltam para lá porque é confortável, embora esse conforto não seja bom para elas no final. Dedique tempo tanto para desaprender como para aprender. Para alguns, a parte mais difícil de mudar do lado esquerdo para o lado direito do quadrante é desaprender o ponto de vista dos quadrantes e depois que você desaprender o que aprendeu, creio que a mudança será muito mais rápida e fácil. Razão 3. Todas as lagartas constroem um casulo antes de se tornarem borboletas. A escola de pilotagem foi o meu casulo. Ingressei como graduado da universidade e saí como piloto pronto para ir ao Vietnã. Se tivesse ido para uma escola civil de voo, duvido que estivesse pronto para a guerra. Embora tivesse me tornado piloto, o que tínhamos para aprender como pilotos militares é diferente do que os pilotos civis aprendem. As habilidades são diferentes. A intensidade do treinamento é diferente. A realidade de ir para a guerra no final do treinamento torna as coisas diferentes. Levei 2 anos para concluir a escola básica de voo na Flórida. Recebi minhas asas, o que significava que eu já era piloto. E então fui transferido para receber treinamento avançado de voo em Camp Pendleton, na Califórnia. Lá, fomos treinados mais a lutar do que a voar. Não vou entediá-los com os detalhes, mas em Camp Pendleton a intensidade do treinamento aumentou muito. Depois que concluímos a escola de pilotagem e nos tornamos pilotos,
Tivemos um ano para preparar nossa ida ao Vietnã. Na preparação, voávamos constantemente, voávamos em condições que nos testavam mental, emocional, física e espiritualmente. Mais uma vez, os 4 pontos da pirâmide de aprendizagem. Depois de 8 meses de programa em Camp Pendleton, algo mudou dentro de mim. Até aquele momento, eu estava voando com a mente, a emoção e o físico. Algumas pessoas chamam isso de voar mecanicamente. Durante um voo de treinamento, enfim, tornei-me um piloto que estava pronto para lutar na guerra. Naquela missão de treinamento, mudei espiritualmente. A missão foi tão intensa e ameaçadora que, de repente, todas as minhas dúvidas e meus medos foram forçados a me abandonar, e meu espírito humano assumiu o controle. Voar tornou-se parte de mim. Eu me sentia em paz e em casa dentro da aeronave. Ela fazia parte de mim. Eu estava pronto para partir para o Vietnã. Não é verdade que eu não tivesse medo. Porque eu tinha. O mesmo medo de ir para a guerra continuava presente. O mesmo medo de morrer ou, pior ainda, de ficar inválido continuava ali. A diferença é que agora eu estava pronto para ir à guerra. A confiança em mim mesmo era maior que meus medos. Encontramos esse mesmo tipo de educação que transforma vidas em muitos negócios de marketing de rede. O processo para me converter em um homem de negócios e no investidor seguiu praticamente o mesmo caminho de quando me tornei um piloto pronto para combater. Precisei fracassar 2 vezes nos negócios antes de, repentinamente, encontrar meu espírito. Um espírito muitas vezes chamado de espírito empreendedor. É um espírito que me mantém nos lados D e I do quadrante. Por mais difíceis que fiquem as coisas, continuo nos lados D e E. Em vez de retornar à segurança e ao conforto dos lados I, eu diria que levei 15 anos para adquirir confiança e me sentir à vontade no quadrante D. Ainda uso o plano de 5 anos. Quando decido aprender algo novo, como, por exemplo, investir em imóveis, ainda me concedo o prazo de 5 anos para aprender o processo. Quando quis aprender a investir em ações, novamente dei a mim mesmo 5 anos para entender o processo. Muitos investem uma vez, perdem alguns dólares e, em seguida, desistem. Eles desistem depois de cometer o primeiro erro, razão pela qual não conseguem aprender. Meu pai rico diria: um verdadeiro ganhador sabe que perder faz parte do processo de ganhar. Somente os perdedores da vida pensam que os ganhadores nunca perdem. O perdedor é alguém que sonha em ganhar e faz todo o possível para nunca cometer erros. Hoje ainda me concedo 5 anos para cometer tantos erros quanto possível. Ajo assim porque sei que, quanto mais erros cometer e aprender com eles, mais competente estarei em 5 anos. Se eu não cometer erro algum em 5 anos, então não estarei mais competente do que há 5 anos. Estarei apenas 5 anos mais velho. Minha jornada nos quadrantes DI não terminou. Estou nessa jornada há muitos anos e ainda tenho muito que aprender. Provavelmente, prosseguirei na jornada pelo resto da vida. O lado bom é que, quanto mais aprendo, mais ganho e menos tenho de trabalhar. Se você ou seus amigos acham que podem iniciar um negócio de marketing de rede e começar a ganhar dinheiro de imediato, então ainda estão pensando como uma pessoa dos quadrantes de OA. Os ocupantes dos quadrantes IA são aqueles que, em geral, são envolvidos nos esquemas e golpes para enriquecer depressa na vida. Se você fala sério sobre iniciar sua jornada, eu recomendaria destinar um mínimo de 5 anos para aprender, crescer, mudar seus valores essenciais e encontrar novos amigos. Para mim, essas mudanças são muito mais importantes do que alguns dólares ou mais. Resumo: a vantagem de um negócio de marketing de rede é que ele não apenas fornece uma excelente formação empresarial, mas quase sempre oferece um mundo de amigos inteiramente novo. Amigos que seguem na mesma direção que você e que compartilham de seus valores essenciais. Para mim, esse tipo de amizade não tem preço. Sei que não teria feito a jornada se não tivesse encontrado alguns grandes amigos pelo caminho. PS, caso use o quadrante do fluxo de caixa em suas explicações, eu apreciaria se você desse o crédito ao meu pai rico por apresentar uma explicação tão simples das 4 pessoas diferentes encontradas no mundo do dinheiro, dos negócios e da vida. Anos atrás,
O quadrante de meu pai rico me mostrou o caminho para um mundo que meu pai pobre não sabia que existia. Espero que o quadrante faça o mesmo por você. Em que quadrantes estão você, seus amigos e sua família? Antes de passar para o próximo capítulo, talvez você queira dedicar um pouco de seu tempo para avaliar as pessoas próximas a você e seus quadrantes. Em que quadrante você está hoje e em que quadrante se quer estar no dia de amanhã? Qual é seu plano para mudar de quadrantes? Como você planeja conseguir a formação, a experiência e a mudança de valores essenciais? Sublinhando, 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 sublinhado o próximo valor. O capítulo a seguir vai discorrer sobre o valor de se construir uma rede de amigos que se tornam donos de negócios.